E aí pessoal, tudo bem? Está aqui novamente o Rosário Dilo para mais um G1 Minuto. Peço que subscrevam o nosso canal de forma a ajudarem com que ele cresça. Aproveitem e ativarem lá o sininho de notificação de forma a serem então notificados para os próximos G1 Minutos. No G1 Minuto de hoje vamos continuar então com o nosso tema, orçamento de trabalho de topografia. Já foi falado em G1 Minutos anteriores sobre os orçamentos de trabalho de topografia e os cuidados que deve-se ter antes de se fazer os mesmos orçamentos. No G1 Minuto de hoje eu vou então trazer aqui algumas dicas, alguns pontos essenciais, ok, que devem incluir nos mesmos orçamentos. Conforme já disse nos G1 Minutos anteriores, há aqui um grande problema. Ligaram-te, quero o levantamento X, X e acabou não. E-mail, recebe o e-mail, ok? E vão então conversando e envia uma proposta no Word, ou melhor dizendo, envia uma proposta feita no Word que podes depois salvar em PDF e enviar no cliente. E vamos então falar aquilo que são os pontos que deve conter então um orçamento de trabalho de topografia. Uma coisa fundamental, por exemplo, é a situação geográfica. No orçamento que você vai organizar no Word, mete então situação geográfica, porque se você já começou a se comunicar com um cliente ou te solicitaram a proposta por e-mail, o cliente já disse sei exatamente aonde, qual é o município, qual é a área que o terreno possui, ok? Ou quanto é a área que o terreno possui, tens então essas informações. Então a situação geográfica deve aparecer no teu orçamento. Para além da situação geográfica, logicamente que pode vir depois algum tema relacionado à equipe de trabalho. Dependendo muito da complexidade do trabalho, né? Conforme já trocaram e-mail com o cliente, já sabes então quantos técnicos você deve alocar. Isso deve estar descrito também na própria proposta. Quantos topógrafos principais haverá, se é um ou dois? Quantos auxiliares você terá para esse mesmo trabalho? Se haverá, por exemplo, uma pessoa que será simplesmente cadista para receber os dados e projetar os dados, porque existem aqueles trabalhos às vezes que o técnico se desloca, fez o levantamento topográfico, mas precisa enviar a partir do sítio em que ele está os dados para alguém que está em gabinete. Então será uma pessoa que vai fazer a gestão ou fazer também este desenho e dar alguma informação na pessoa então que está lá em campo. Já levantaste X quilômetros, o trabalho está bom, ok? E pode prosseguir. Logo, tem mais uma pessoa dentro desse projeto, ok? Que pode ser até mesmo o próprio cadista. Vamos aqui adicionar, por exemplo, o próprio gestor do projeto. Se tiver alguém, por exemplo, que consegue então controlar a equipe, e isso já se verificou em muitos trabalhos que nós fizemos aqui, ok? Temos então nossos técnicos de topografia, temos o responsável de campo de topografia, mas temos um gestor principal do próprio trabalho, que vai então procurando as metodologias técnicas e se comunicar com os próprios técnicos em campo de forma a trazer então um resultado fiável. Okay? Existem aqueles trabalhos, por exemplo, que é de levantamento de um determinado troço, né? Um troço extenso, vamos supor 150 km, que tem que se implantar, por exemplo, marcos, okay? Tubos de PVC com argamassa, e às vezes você precisa de mão de obra local, vamos supor que vai viajar para fazer o trabalho numa outra província. Tens aí mais duas pessoas incluídas, ok? Por isso é que eu digo que deve-se ter muito cuidado ao se fazer orçamento, porque você tem que somar todo o dinheiro que você vai gastar com esses técnicos antes de fazer então o próprio orçamento do mesmo trabalho, ok? Portanto, ok? A equipe ou a constituição da equipe também é importante entrar no mesmo orçamento. A outra coisa que deve entrar também no orçamento é os equipamentos que devem ser utilizados para esse trabalho. Quais são os equipamentos? Porque dependendo muito do tipo de trabalho ou da complexidade, ok? Com relação à comunicação que já tiveste com o cliente, vamos então aqui, por exemplo, mencionar que existem trabalhos que às vezes você precisa simplesmente de um receptor GPS, vai existir trabalho que será necessário um receptor GPS e uma estação total, ok? Depende muito da complexidade do trabalho. Vai existir aqueles trabalhos, conforme já disse anteriormente, que há clientes que estão a solicitar, por exemplo, trabalho com levantamento de drone, às vezes vai ter que utilizar um drone. Okay? Vai existir trabalhos que vai fazer um levantamento combinado, às vezes precisas coordenar alguns pontos, né, que nós chamamos em fotogrametria, DPF, com o receptor GPS, e vai fazer o levantamento aerofotogramétrico. Se vai fazer o levantamento aerofotogramétrico, tens preço da licença do software, pode ser, se for processar nas nuvens, também tem um valor aí que deve ser incluído pelo menos uma parte, ok? Porque às vezes você faz um processamento, vai ter que comprar uma licença mensal, que é processamento nas nuvens, o exemplo, deves incluir então nesse trabalho, de forma então a poderes ter um orçamento justo. Então, o próprio software também deve estar incluído, ok? Portanto, temos aqui
por exemplo, a localização ou a situação geográfica, temos aqui os técnicos, né, ou a equipe técnica do trabalho, temos aqui também já a mencionar os softwares a serem utilizados, ok? Tem licenças a pagar, ok? Por exemplo, vamos supor AutoCAD Civil 3D, um software de topografia, vamos supor que tens, por exemplo, aí um software para processar os dados dos drones, tens, por exemplo, o Drone Deploy, um exemplo, né? Ou tens o Argsoft, que pode ser nas nuvens, ou pode ser também no próprio computador, ok? Tens outros softwares que você pode, então, utilizar, por exemplo, podes ter um software para fazer, vamos supor que é um trabalho que se fez, então, a implantação de marcos, e vai ter que se fazer um levantamento de poligonal e depois fazer o cálculo dessa poligonal, tens aí um LGO ou um TBC para poder fazer o pós-processamento dos dados da poligonal. Ok? Então, isso tudo é necessário levar em conta para poder fazer então, um orçamento justo. Para além desses dados que foram avançados aqui, né, e terminando aqui onde eu falei do software, logicamente no teu próprio orçamento deve ter então uma tabela com os orçamentos todos, por exemplo, a descrever os itens todos, ok? Levantamento topográfico é X, o cálculo da poligonal é X, levantamento com drone é X, ok? Para poder então ter no final, né, numa outra coluna, ok? Ou uma linha no final com o valor total do próprio trabalho. Conta bancária deve ser incluída então nesse orçamento e, lógico, um ponto importante aqui é a metodologia. A metodologia também deve vir descrito no teu próprio orçamento, de forma que o cliente saiba então qual é a metodologia que vais usar, okay? Do tipo de equipamento, quais são os tipos de medições que devem ser feitas para esse tipo de metodologia aplicar, ok? E toda a informação relacionada à metodologia para o cliente então ter essa informação suficiente. E lógico, fazendo esses cálculos todos, e vamos deixar de ser mercenários, fazendo esses cálculos todos, inserindo isso tudo no orçamento, você para entregar um trabalho com qualidade, tens tempo que você leva, tens gastos diversos que você tem, ok? Se vais entregar, por exemplo, um levantamento topográfico, tens que saber, por exemplo, ok? Ainda bem que recordei, deve vir também, por exemplo, os produtos a serem entregues. Vai fazer um levantamento topográfico de uma determinada zona, é importante você ter em mente que não basta você fazer o levantamento, pegar, projetar, meter umas curvas de nível e entregar ao cliente, ok? Até porque, infelizmente, esses nossos clientes também não são exigentes. O cliente tem que ser exigente. Levantamento topográfico deve me entregar tudo, ok? Planta topográfica, planta planimétrica, planta planialtimétrica, mapa episométrico, mapa de declividade, modelos 3D, perfil do terreno, tipos de arquivos que você vai entregar no cliente, DWG, Shapefile, PDF, memória descritiva. Levantamentos topográficos, muito a maioria que se entrega sem memória descritiva. Então, como é que o cliente vai saber que tipo de trabalho foi feito? Qual é a metodologia que foi usada? Então, isso vem descrito na memória descritiva. Ok? Ou então, se não tiver memória descritiva, como já lhe enviaste uma proposta, onde vinha a descrever a metodologia a ser usada, mas pelo menos entregar todas essas peças que foram mencionadas aqui. Se fez um levantamento com um drone, entregar a ortofoto, dados brutos, fez o levantamento topográfico com a estação total com o receptor GPS, coletar os dados que estão armazenados no equipamento e envia também no cliente dados brutos. A organização do próprio layout do desenho deve estar devidamente organizada. Atualmente, os equipamentos estão muito mais avançados, salva os arquivos em diversos formatos. Formato normal do AutoCAD, do Civil 3D, por exemplo. Formato normal do AutoCAD, deves enviar no cliente. Porque muitos clientes não usam Civil 3D ou não usam software de topografia, então devem receber os trabalhos em AutoCAD clássico. Então, exporta o trabalho como um ficheiro do AutoCAD clássico para entregar ao cliente. Okay? Então, há uma série de peças que podem ser, por exemplo, 10 ou 11 ou 12, inclusive, ou 8, depende muito, ok? Que você deve entregar ao seu cliente de forma a ele poder utilizar, porque o levantamento topográfico, quando é solicitado, é para conceber projeto. E se for para conceber projeto, o próprio cliente então deve receber esses dados com um perfil. Ele já sabe, por exemplo, aqui não posso projetar uma casa porque está então num sítio com cavidade, ou tem que se fazer até com o apoio do próprio perfil. Você só entregou o levantamento com curva de nível, como é que você quer guiar o cliente? Ok? Portanto, essas peças todas, conforme foram mencionadas aqui, devem ser entregues ao cliente. E falando então naquilo que é o orçamento, né, conforme deve ser organizado o próprio orçamento, no final mete então as contas bancárias, essa é a parte mais importante, né? Melhor dizendo, essa parte, vamos dizer assim, do faz-me rir, né?
porque quando já é conta bancária, vai entrar dinheiro, logicamente que é importante. E às vezes as pessoas só se preocupam naquilo que é a conta bancária, vão lhe transferir o dinheiro sem fazer um trabalho com qualidade, com todas as peças, e é uma lástima. Ok? Portanto, fica aqui a minha dica, ok? Sobre a minha sugestão sobre o modelo de uma proposta de topografia, ok? Para poder se fazer então uma proposta orçamental, melhor dizendo. Grato por terem acompanhado mais este Geominuto e até a próxima. Capacidade, pessoal. Até a próxima.